Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, todes. O nosso livro, Manual de Educação Antirracista, foi um projeto concebido a 6 mãos, eu, o professor Adilson Moreira e o professor Wallace Corbo, e, como 3 homens negros egressos de faculdades de direito, compartilhávamos de alguns, incômodos em relação à qualidade dos nossos cursos e em relação à abertura que as faculdades de direito tinham ou não tinham para a discussão sobre questões étnico-raciais. Se, nós observarmos, há pouquíssimas faculdades no Brasil nas quais a disciplina de Direito e Relações Raciais existe como eletiva, que dirá como obrigatória. Eu participei recentemente de um processo seletivo na Universidade Estadual de Feira de Santana, para a vaga de Direito e Relações Raciais. Ao que me conste, é a primeira vez que uma universidade pública abre uma cadeira específica para essa disciplina. O que cria um problema, sobretudo, agora, no momento em que a gente vê uma quantidade, graças às políticas de cota, que são sistematicamente questionadas desde que foram implementadas, né, pela direita histriônica, mas, graças às políticas de cotas, nós vemos uma quantidade cada vez maior de estudantes pretos e pardos, ingressando nas universidades, ingressando nas faculdades de direito. Mas há uma dificuldade crônica de, professores de direito, debaterem temas como racismo e diversidade étnico-racial. O nosso livro ele parte então de um desconforto que era compartilhado por nós 3, eu, Adilson e o Wallace, que era exatamente esse: o quanto o nosso ensino jurídico ainda se baseia numa neutralidade em relação à cor que invisibiliza o sofrimento, o desconforto da população negra. Isso nos parece ainda mais, urgente se, você considera que a estrutura jurídica ocidental é profundamente racista, né. O Ocidente moderno nasce, a partir das chamadas grandes navegações, né, ou desse empreendimento de conquista e escravização massiva de populações negras e indígenas, e o nosso arcabouço político e jurídico é inteiro orientado ainda hoje, com base nisso, né, como diria o Mignolo, modernidade é colonialidade, não há como desvincular o debate sobre a estrutura mesmo do nosso sistema normativo e, o debate sobre as violências de classe, de gênero e de raça, né. Nós vivemos em uma sociedade no qual, o racismo, o privilégio branco e a subordinação de comunidades não brancas, ele foi e segue sendo crucial para a manutenção das relações de poder. Não há como fazer uma leitura minimamente inteligente sobre o direito, sobre qualquer ramo do direito, que não passe necessariamente pelo debate sobre raça. Então o nosso livro, o Manual de Educação Jurídica Antirracista, ele nasce exatamente dessa proposta, uma provocação que o professor Adilson fez a mim e ao professor Wallace, para que nós pensássemos juntos, um projeto de escola, um projeto de ensino jurídico que fosse aberto realmente à diferença e que fosse crítico em relação a essas dimensões do nosso sistema jurídico. Eu gosto de dizer que é possível extrair do livro, né, um projeto que se desenvolve em, digamos, 4 ou 5 frentes, né. A a primeira necessidade que nós temos
é o de inserir propriamente disciplinas que debatam questão racial. É preciso que as faculdades se comprometam a criar disciplinas sobre direito e relações raciais. Mas, para além disso, a gente precisa também racializar as disciplinas já existentes. Não adianta tratar questões como o racismo e a discriminação em guetos. É preciso que o professor de processo, que o professor de penal, que o professor de tributário comece ele também a se questionar: quantos autores pretos eu utilizo na minha bibliografia? Como o meu ramo, vamos dizer assim, do debate jurídico incide na vida de pessoas pretas, né? Se eu não levanto essa questão, eu não consigo encarar de frente esse conjunto de problemas, né, que o nosso livro tenta levantar. Eu vou dar um exemplo. A minha querida amiga Maria Angélica Santos tem trabalhado com muita ênfase nos últimos anos sobre como mulheres negras são mais atingidas pelo nosso sistema tributário profundamente injusto do que homens brancos, né? Como a mulher negra, geralmente, né, compondo os estratos mais vulnerabilizados e mais pobres da nossa população, como a mulher negra ela é vitimada por uma carga tributária que incide majoritariamente sobre o consumo, né, e sobre o consumo de bens básicos aqui no Brasil, como ela é desproporcionalmente atingida pelo nosso sistema tributário. Então não há como discutir direito tributário, que parece algo absolutamente técnico, sem pensar em raça e sem pensar em gênero. Da mesma forma, né? Obviamente, eu não posso falar em direito processual, tanto processual penal quanto processual civil, né? Sem falar em raça também. Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente tem debatido muito nos últimos anos na filosofia do direito a injustiça epistêmica, como o testemunho de grupos vulnerabilizados, né, acaba tendo menos peso na formação da convicção da magistratura do que o testemunho de homens brancos, héteros, sem deficiência. Então, não há como debater produção de prova sem pensar em raça. Não há como falar em direito do consumidor sem falar em raça, em direito do trabalho sem falar em raça. Não é à toa que uma parte substancial do nosso livro é justamente um esforço, ainda tímido, mas para discutir como, em diferentes disciplinas jurídicas, direito constitucional, direito do trabalho, a discussão sobre a raça ela poderia ser inserida em classe. Esse é o segundo campo, né? Um terceiro ponto não há como racializar ou não há como aquilombar o ensino jurídico sem pensar em uma reforma radical dos nossos métodos de ensino-aprendizagem. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: não há conteúdo revolucionário sem método revolucionário. Mayakovsky dizia, né? Não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Para mim, não há conteúdo de ensino revolucionário sem uma revolução radical das nossas estratégias pedagógicas. Por que eu estou dizendo isso? Se discute muito hoje há vários autores que trabalham essa questão, né? O meu queridíssimo professor Jordano Bruno Soares Roberto, o professor José Luiz Borges Horta também, né? Há vários professores hoje debatendo sobre transformações da sala de aula em si, da relação professor-aluno, da relação professor-professor. Há toda uma discussão sobre como reformar a reformar as estratégias didáticas. Nós, muito inspirados na Bell Hooks, né, que é uma das autoras favoritas do Adilson, vale dizer, muito inspirados na Bell Hooks, nós propusemos algumas saídas, algumas válvulas de escape para que a gente possa fugir do ensino bancário, como diria o Paulo Freire, fugir do ensino bancário e pensar
num espaço didático que seja realmente dialogado e que permita que alunos não brancos se sintam à vontade para compartilhar com as turmas, enfim, nas escolas de direito, majoritariamente embranquecidas ainda, né, fortemente embranquecidas, para que esses alunos não brancos possam compartilhar com as turmas as suas vivências e as suas experiências. Isso me parece central. É preciso que professores e alunos brancos tenham abertura para escutar experiências de grupos racialmente subalternizados, né? E para que essas experiências efetivamente contem na produção de um conhecimento estruturado dentro das salas de aula. O nosso quarto desafio, eu diria, né, é alterar a estrutura de gestão das universidades mesmo. A gente precisa de ouvidorias para debater questões raciais dentro das faculdades, para que os inúmeros casos de racismo e de assédio que os alunos trazem tenham um espaço real de diálogo. Nós precisamos criar caminhos institucionalizados dentro das nossas faculdades. Quantas faculdades têm, de fato, ouvidorias sensíveis ao letramento racial e à discussão racial? Esse é um ponto que a gente precisa encarar de frente e com alguma honestidade, alguma abertura, né? Então, me parece que essas são algumas das estratégias que a gente levanta no livro. E é claro, né, talvez a quinta grande estratégia seja militar para ampliar a diversidade étnico-racial de alunos, professores e técnicos. Porque não adianta muito, a gente teve uma experiência muito engraçada alguns anos atrás, né? Não, um ano e meio atrás, mais ou menos, em uma das mesas nas quais nós somos convidados para debater o livro, que uma aluna questionou o fato de que um professor de uma instituição qualquer, não vou dar nomes, né, por que ele só orientava homens brancos? E uma pessoa levantou a mão em defesa desse professor e disse assim: mas tudo bem ele só orientar homens brancos, porque ele leu Pensando como um Negro, do professor Adilson Moreira, e ele, embora seja um homem branco, pensa como um negro. Isso é um assinte, né? O oposto do que a gente quer. Né? Não há como discutir um ensino jurídico racializado, não há como discutir um comprometimento real com o ensino jurídico que questione os fundamentos racistas do nosso direito, né, sem se engajar ativamente por política de ação afirmativa nas instituições, tanto por ingresso de professores quanto de técnicos e estudantes. Ninguém, eu não consigo levar a sério ninguém que se diga comprometido com a causa, digamos assim, né, da luta antirracista no direito, que não esteja genuinamente engajado na defesa de políticas de ação afirmativa. Então, me parece que são algumas desses caminhos que a gente tenta abordar no nosso projeto. Não é um projeto comprometido com uma única via teórica. A gente tentou estabelecer uma abordagem fortemente plural, né? A gente flerta com várias correntes, a teoria crítica da raça, a teoria queer, né? O pensamento decolonial, o pensamento pós-colonial, mas com um ponto de convergência, que é o reconhecimento de que falar em direito hoje é falar em capitalismo, é falar em luta de classes, e falar em luta de classes é necessariamente falar em racismo, e falar na construção de um sistema colonial cujos reflexos ainda perduram sobre os nossos corpos, né? Qualquer teoria, em certo sentido, que me permita desenvolver essa triangulação foi muito bem-vinda na maneira como nós organizamos e nós articulamos o livro. Vocês verão que há alguns tópicos sobre feminismo interseccional, há tópicos sobre a teoria crítica da raça, há tópicos sobre a teoria queer. Nós tentamos buscar dessas mais diferentes teorias uma base comum
que nos permita alcançar um desafio que é realmente prático, o de superar a crise do ensino jurídico, muito ambicioso, né? Superar a crise do ensino jurídico a partir de um projeto genuinamente aquilombado.